Uma das ocorrências mais comuns com relação à energia é a contaminação do nosso campo energético. Mas, na maioria das vezes, a pessoa não sabe identificar quando está contaminada energeticamente, não sabe distinguir se aquela sensação ou processo é dela própria, ou é devido a uma contaminação, ou é devido a uma influência externa. Como é que nós podemos distinguir estes processos e que tipo de efeito isso traz para nós? É este o tema que nós vamos falar hoje. Olá, é um prazer tê-lo aqui. Neste canal nós falamos sobre técnicas e estratégias para ajudar-nos a acelerar o nosso desenvolvimento e evolução, tanto espiritual como também aqui na nossa manifestação no dia a dia. Nós vamos falar hoje sobre a contaminação energética e a primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que ao longo destas décadas trabalhando diretamente com energias e muitas vezes examinando o campo energético das pessoas, eu vejo que é relativamente comum pessoas terem esse tipo de contaminação e não se darem conta, elas até se acostumam, então passam o dia a dia delas como se fosse carregando um peso, tudo parece que está mais custoso, que está mais difícil e ela está sempre como que tendo de tomar cuidado para não se desequilibrar, para não se distrair ou não sair daquilo que é a sua linha normal de trabalho, de funcionamento, de pensamento, de relações, porque ela fica sempre muito no limite da sua sensibilidade. Essa questão da contaminação energética pode chegar num ponto que pode funcionar para a pessoa como se fosse um assédio, uma intrusão de uma consciência ou uma presença não física. Então ela fica, na realidade, sob uma influência. Somente que existe dois tipos de influência. Influência de alguém específico, portanto existe uma vontade por detrás. Esse alguém pode ser uma pessoa física ou uma pessoa não física, alguém que esteja entre vidas. Mas às vezes nós podemos ter uma influência de uma energia com uma característica específica que está de alguma maneira exercendo pressão sobre nós. Então imaginem que ao contactar alguém, ou pensar em algo, ou ir a determinado ambiente, ou conforme o tipo de atividade que a pessoa exerce, ela acabe por captar, receber algumas energias e não sabe, não identifica exatamente e vai deixando que ela se acumule. Então, muitas vezes isso traz para a pessoa repercussões complexas. Muitas vezes pode gerar, por exemplo, que ela comece a ter pensamentos estranhos que não são normais para ela. Outras vezes ela pode sentir-se drenada, cansada e ela vai pensar que existe um elemento vampirizando-a ou drenando-a. Pode ter um elemento, eu digo, alguém, ou algo que drene sua energia, digo algo porque às vezes pode ser um determinado local da natureza, um ambiente que seja um ambiente absorvedouro, mas na maioria das vezes o que ela tem é uma condição na qual as suas energias, os seus chakras e todo o seu campo energético não está equilibrado, não está no funcionamento normal, porque tem esse tipo de invasão energética que produz esta intoxicação ou contaminação. É um pouco como se nós tivéssemos uma intoxicação, por exemplo, com um alimento. Nosso organismo não funciona da forma normal, então isso gera um cansaço, isso gera um estresse, até mesmo físico, vai gerar uma série de reações para nós e sensações que não são normais. A mesma coisa ocorre quando há essa contaminação. No caso do nosso campo energético, nós vamos sentir um cansaço quando não era o normal de sentir, vamos nos sentir sensíveis, como se estivéssemos mais frágeis, quando normalmente não sentiríamos. Podemos sentir também, por exemplo, como se de alguma maneira nós estivéssemos mais irritados, ou como eu já havia mencionado antes, ideias que não são nossas, muitas coisas diferentes. Como é que nós vamos identificar isso e como é que nós vamos distinguir? A maneira de identificar é, em primeiro lugar, conhecendo muito a si próprio, mas eu tenho que dizer que às vezes é difícil para algumas pessoas. Por quê? Porque elas têm
um processo de soltura da energia, que não é uma soltura necessariamente saudável, pode ser uma soltura excessiva, sem controle. As nossas energias do nosso campo energético serem soltas é algo positivo, inclusive é algo com que nós trabalhamos com a OLV e outras técnicas para atingir isto. É saudável, mas a pessoa tem que ter algum nível de controle, ela tem que conhecer um pouco. Quando não tem esse controle, pode terminar por ficar mais aberta a outras energias sem se dar conta. Então há pessoas que quando nós examinamos o campo energético dela, imediatamente nota-se como se tivesse, como é que eu vou colocar isso? Muita informação para além da informação dela. Imediatamente se identifica que ela é uma pessoa que acaba abrindo-se demais e acumulando com ela todas essas diferentes energias que ela acaba entrando em contato de alguma forma. E por isso ela sente esse peso, essa alteração da sua condição normal, porque não está na vitalidade normal, não está na soltura normal. Muitas vezes é como se as coisas parecessem mais difíceis. O que é que nós vamos fazer com relação a isso? Primeiro como eu disse, trabalhar com energias, conhecer a si próprio, pronto, e para saber distinguir. Segundo, trabalhar com energias. Este trabalho com energias, a coisa número 1, a mais importante, quando nós estamos a falar de contaminação energética, é a OLV. Quando é um assédio externo, uma intrusão externa, existem outros métodos que nós podemos e às vezes devemos combinar. Mas no caso da contaminação energética, é OLV. E a OLV pode ser utilizada aí com duas diferentes intenções. Uma, limparmos-nos, e a outra, prevenir futuras contaminações. Com o tempo, se nós exercitamos bastante bem a OLV, se nós fazemos com determinada frequência, isso vai funcionar como prevenção, porque o nosso campo energético torna-se solto, porém identifica melhor quando essas intrusões ocorrem e imediatamente ocorre como se fosse um rejeitar, uma repulsão de certos tipos de intrusões. Mas por outro lado, quando também trabalhamos a OLV, nós conseguimos fazer com que essas energias intrusivas, elas como que se desagregam, elas soltam-se e não conseguem ficar mais impregnadas no nosso campo energético, porque torna-se incompatível. Nós voltamos às nossas energias na condição normal dela e essas energias se desprendem. Quando nós conseguimos, com a OLV, sentir uma melhoria significativa, normalmente identifica mais uma condição de uma contaminação energética. Então, por exemplo, você chegou em casa, está cansado, trabalhou com a OLV e começou a se sentir melhor, ou boceja, ou qualquer outra reação, e aí sente-se completamente diferente, ok, havia alguma contaminação. Mas se você trabalha com a OLV, sente-se melhor a todas essas reações, dali a pouco o processo volta, como se houvesse algo forçando sobre você aquela determinada situação que você identificou que algo estava errado na sua energia. Neste caso, pode ser, na realidade, uma pressão externa, pode ser uma presença física ou não física, mas em geral é mais não física, que termina por contaminar-nos. Então, são diferentes métodos que nós vamos usar para cada caso, mas aqui nós estamos a falar da contaminação energética apenas, e não no caso quando é uma presença que faz essa contaminação através de influenciar-nos, de alguma maneira manipular a nossa energia. É muito importante, portanto, que nós saibamos compreender as diferenças que esta contaminação pode gerar sobre nós. Muitas pessoas confundem a própria sensação de estar mais pesado ou contaminado energeticamente com a sensação de estar sob assédio ou sob algum tipo de intrusão, obsessão que a faça sair do seu normal. Então vamos aprender a distinguir isso. Eu fiz um videozinho que falava sobre a clarividência quando estamos ao cair no sono e ali eu comento um pouco sobre como esta contaminação energética pode nos afetar. Sugiro que assista, espero que tenha ajudado a você compreender um pouco melhor os processos energéticos. Um grande abraço e até breve.